Seja bem-vindo então, pessoal. Nós vamos fazer agora uma aula de correção de exercícios, ou melhor, vamos trabalhar exercícios de radiciação. Se você não assistiu a videoaula que fala sobre o conteúdo de radiciação, suas propriedades, te convido a assistir, tirar todas as suas dúvidas e aí vir aqui fazer conosco essa nossa aula, tá ok? Vamos começar então. Perceba que nós vamos começar com exercícios bastante simples, que é para trabalhar, para testar os nossos conhecimentos em radiciação. Olha esse exemplo aqui. Calcule o valor de cada uma das raízes a seguir. Olha esse exemplo, como ele é muito tranquilo. Raiz quadrada de 49. Pessoal, lembrando que a operação de radiciação é a operação inversa da de potenciação. Então, se a gente pensar assim, olha, 49 é a mesma coisa que 7 elevado ao quadrado. Esse quadrado corta com a raiz, então vai dar 7. E como é que eu posso comprovar que isso é verdade, professor? Pensa assim, ó, 7 ao quadrado é 49, joga para dentro da raiz. Por que é ao quadrado? Porque a raiz é quadrada. Tranquilo? Então, raiz de 49, 7, operação inversa da potenciação. Raiz quadrada, de novo, de 0,16. Pessoal, tem vários jeitos da gente pensar. Olha só, lá eu ensinei a fazer 16, porque são duas casas decimais, raiz de 16 sobre 100. Raiz de 16 é 4, raiz de 100, 10. Então ficaria 4 sobre 10, que é 0,4. Como é que eu tiro a prova? 0,4 vezes 0,4 dá 0,16. Então a operação aqui está correta. Tá joia? Agora aqui, a raiz cúbica de 125. Percebo que agora a minha potência da raiz aqui é 3. Tá joia? Então isso aqui é a mesma coisa, 125 é a mesma coisa que 5 elevado ao cubo. 5 elevado ao cubo. E esse cubo corta com essa raiz cúbica aqui, ficando simplesmente 5. Se eu fizer 5 elevado ao cubo, dá o 125 que me interessa, que é o que está dentro da raiz. Tá ok? Olha esse outro exemplo aqui, ó. Raiz cúbica de menos 8. Raiz cúbica de menos 8. Pessoal, lembrando, né, que nós estamos trabalhando agora com uma raiz, né, de fator ímpar. Então eu posso ter sim um número negativo aqui dentro. Menos 8, pessoal, não é a mesma coisa que menos 2 elevado ao cubo? Menos 2 elevado ao cubo, esse cubo com esse cubo corta, então ficaria o que é a resposta minha? É somente menos 2. Se eu fizer menos 2 ao cubo, dá exatamente o menos 8 que está aqui dentro. Tranquilo, né, pessoal? Olha só esse daqui, ó, raiz quarta de 1 sobre 10.000. Opa, raiz quarta de 1 sobre 10.000. Eu posso tirar a raiz do de cima e tirar a raiz do de baixo. Quanto que é a raiz quarta de 1? É 1, pessoal. Na verdade, raiz de 1, não importa qual que é o número, qual que é a potência, é sempre 1. Porque tudo é 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1, que vai dar sempre 1. 10.000 é a mesma coisa que 10 elevado à quarta. Opa, 10 elevado à quarta, essa quarta com essa raiz quarta corta, fica somente 10. Se eu fizer, então, tudo isso daqui elevado à quarta, 1 à quarta, 1. 10 à quarta, 10.000. Então eu tenho certeza que o meu resultado está validado. Essa é sempre uma regrinha que eu gosto de deixar para vocês, que é a validação. Ter certeza que o seu resultado está correto. Tá bom, pessoal? Vamos ver o exemplo F aqui, ó. Raiz quinta de menos 1. De novo, pessoal, a gente sabe que raiz de menos 1 de 1 é sempre 1. Como a minha raiz é ímpar, eu mantenho o sinal aqui, ó. Eu mantenho o sinal. Então o resultado é menos 1. Ok? Tranquilo? Joia. Olha essa G aqui para a gente finalizar. Eu tenho 3 menos raiz de 2, tudo isso daqui é elevado ao quadrado. Ó. Todo esse termo aqui é elevado ao quadrado. Ou seja, eu tenho um módulo desse valor aqui. Porque quando eu cortar essa raiz com esse daqui, esse resultado ele tem que ser positivo, porque é uma raiz quadrada. Eu não tenho raiz quadrada de número negativo, pessoal. Então eu calculo um módulo desse carinha aqui, que é, na verdade, 3 menos raiz de 2. Ok? Joia, espero que vocês tenham entendido. Vamos passar para o próximo exercício. Olha isso aqui, calcule as expressões a seguir. Olha esse item A, raiz de 50 menos raiz de 18 mais raiz de 98. Todas elas são raiz quadrada, tá, pessoal? Lembra da propriedade que eu posso tanto decompor em fator quanto fazer o contrário? Pegar o meu fator e transformar numa única raiz? Aqui eu estou fazendo isso aqui, ó. Raiz de 50 é a mesma coisa que raiz de 25 vezes 2.
Porque 25 vezes 2 é 50. Assim como raiz de 18 é a mesma coisa que raiz de 9 vezes 2, porque 9 vezes 2 volta para o 18. E a de 98, 49 vezes 2. Mas por que você fez isso, professor? Opa, porque agora eu posso trabalhar em separado, pessoal. Porque esse produto é a mesma coisa que falar que é a raiz quadrada de 25 vezes raiz de 2. Aqui é a mesma coisa que falar que é raiz quadrada de 9 vezes raiz quadrada de 2. Raiz quadrada de 49 vezes raiz quadrada de 2. Raiz quadrada de 25 é 5. Então, o meu 2 continua dentro da raiz, fica 5 raiz de 2. O 9 eu consigo extrair a raiz quadrada, que dá 3. Então, fica 3 raiz de 2, que está aqui. 49 é 7 e fica 7 raiz de 2, então. Opa, simplificou todo mundo dentro da mesma raiz. Eu posso fazer 5 raiz de 2 mais 7 raiz de 2 dá 12 raiz de 2. Menos 3 raiz de 2, 9 raiz de 2, que é o nosso resultado. Tranquilo, né, pessoal? Certinho. Olha esse item B agora, pessoal. 4 vezes raiz quadrada de 147, mais 3 vezes raiz quadrada de 75, mais raiz quadrada de 192. A mesma técnica de decomposição em fatores, pessoal. Fica 4 vezes raiz quadrada de 49 vezes 3, porque 49 vezes 3 é 147. 3 vezes raiz quadrada de 25 vezes 3, porque volto para 75. E raiz quadrada de 64 vezes 3, que esse produto aqui vai dar 192. Por que eu fiz isso? Mesma coisa, pessoal. Olha só, eu estou decompondo novamente agora em raiz de 3. Raiz quadrada de 49 eu posso passar para fora. Então vai ficar o 4, que eu já tinha, vezes 7, raiz de 3, que continua dentro da raiz. Aqui no segundo termo, fica 3 vezes raiz de 25 é 5, continua raiz de 3. E o raiz de 64 é 8, passo o 8 para fora, continua raiz de 3. Então agora eu tenho 28, né? 4 vezes 7, 28 raiz de 3, mais 15 raiz de 3, mais 8 raiz de 3. A soma desses três fatores, 51 raiz de 3. É lembrar, pessoal, a grande maioria dos exercícios ele consegue reduzir a um fator comum. Perceba que no item A nós reduzimos a raiz de 2, no item B nós reduzimos a raiz de 3. Beleza? Vamos continuar. Olha só esse exercício C, que exercício interessante, pessoal. Ele traz essa situação para a gente. Ó. Raiz de 2 dividido pela raiz quadrada da raiz cúbica de 2 elevado à quinta vezes raiz cúbica de 2. Olha a técnica que a gente vai fazer para calcular. Primeira coisa, vamos olhar para esse denominador aqui. Ó. Raiz quadrada de raiz cúbica, a gente já viu essa propriedade que eu vou fazer o produto. Aqui é 2 vezes 3, 6, de 2 elevado à quinta. Perceba que aqui a raiz sexta é o maior fator que eu estou tendo. O que eu posso fazer para ficar tranquilo? Pegar os outros termos que eu tenho e tentar ver se eu consigo montar em cima de raiz sexta. Olha esse primeiro termo aqui, ó. Raiz quadrada de 2. Isso aqui não é a mesma coisa que eu poder dizer 2 elevado a 1, que é o numerador, sobre 2, que é esse carinha aqui, ó, que é o meu denominador, ou seja, 2 elevado a meio, é a mesma coisa que esse caso. Qual é a técnica que a gente está fazendo? Ó? A gente multiplica tanto a parte de dentro aqui, ó, pela potência 3, pela potência 3. Por quê? Olha só, se a gente colocar isso aqui em forma de potenciação, isso aqui é 2 elevado a 3 sobre 6. 3 sobre 6, ó, o numerador e o denominador. 3 sobre 6, se eu simplificar, dá meio. E eu volto exatamente para esse caso aqui. Ó. Meio é a mesma coisa que a raiz quadrada de 2. Então, o que eu fiz? Eu multipliquei aqui dentro pela potência 3 e aqui pela potência 3. Essa é uma técnica que não altera o resultado, pessoal. Concorda comigo? Ó, isso daqui eu posso cancelar esse 3 com esse 6 aqui. Ficaria 1 e 2, eu volto exatamente ao item anterior. Né? Só que agora eu caí numa raiz sexta também. Aí fica tranquilo, raiz sexta e raiz sexta. Falta transformar quem? Esse outro carinha aqui que é a raiz cúbica. Pensa bem, para eu transformar uma raiz cúbica em uma raiz sexta, eu tenho que multiplicar por 2 esse 3, não é verdade? Então, esse 2 que eu multiplico aqui, eu elevo dentro do meu número aqui. Então, ficaria o quê? Raiz sexta de 2 ao quadrado. Por que eu tenho certeza que isso é verdade? Porque é a mesma coisa que 2 elevado a 2 sobre 6. Esse cara é o numerador, esse cara é o denominador. 2 sobre 6, se eu simplificar, fica 1 terço. 1 terço eu volto para cá, ó. Raiz cúbica de 2.
Tranquilo? Então eu coloquei todo mundo em forma de raiz sexta, simplesmente utilizando a nossa técnica. E aí fica simples porque raiz sexta de 2 ao cubo vezes raiz sexta de 2 ao quadrado, como os termos são exatamente iguais, eu posso juntar, ficaria 2 ao cubo vezes 2 ao quadrado, que vai dar então raiz sexta de 2 elevado à quinta. Dividido por raiz sexta de 2 elevado à quinta, estou dividindo um número por ele mesmo, então o resultado só pode ser 1. Tá ok, pessoal? Presta atenção nessa técnica que é bastante importante de vocês conhecerem. Vamos ver agora o item D, pessoal. Presta atenção no item D, ó. Raiz quadrada de raiz quinta de 4 dividido por raiz décima de 16. Olha só, vamos começar por partes. 4 é 2 elevado ao quadrado. Então agora eu tenho a mesma base, porém com expoentes diferentes. E aqui eu também tenho que 16 é 2 elevado à quarta e a minha base aqui é a minha base 10. Ok? O que eu posso fazer? Eu posso simplificar esse 4 com esse 10, porque é 4 sobre 10. Eu simplificando isso daqui por 2, eu vou cair nessa de baixo aqui, ó. Olha só. Eu vou simplificar o 2 elevado à quarta, o 4 com 10 vai ficar 2 e 5. Então agora eu caí numa raiz quinta de 2 ao quadrado. E perceba que o meu numerador, opa, ele tem raiz quinta também, olha aqui, ó. Raiz quinta de 2 ao quadrado. Esse raiz quinta de 2 ao quadrado com esse raiz quinta de 2 ao quadrado eu corto. Resultado, então, raiz de 2. Bem simplesinho esse, né, pessoal? Onde é que estava o segredo? Nessa simplificação aqui da raiz décima. Beleza? Vamos continuar. Olha só esse exercício aqui, pessoal. Presta atenção nessa letra E. Bastante interessante. Olha, eu tenho uma raiz cúbica de 16 vezes raiz quadrada de 8 vezes raiz a nona de 0,125. Vamos prestar atenção, então. Primeira coisa, esse 16 eu posso escrever como sendo potência de 2 elevado à quarta e esse 8 como 2 elevado ao cubo. 0,125 é a mesma coisa que 125 sobre 1000, que é a mesma coisa que 1 sobre 8, pessoal. Simplificando, dá 1 sobre 8. Tá ok? Olha só, mantive o meu primeiro termo igual. Esse 1 sobre 8 eu posso escrever como sendo 2 elevado a menos 3. Por quê, professor? Porque 8 é a mesma coisa que 2 ao cubo. E esse 1 sobre corresponde a esse sinalzinho de menos. Lembram disso, da aula de potenciação? Esse menos corresponde a 1 sobre. Então, 1/8 é a mesma coisa que 2 elevado a menos 3. Mantive de novo o primeiro termo, olhando só aqui para o segundo. Olha só, pessoal. Eu simplifico esse menos 3 com esse 9. Simplifico por 3. Quando eu divido menos 3 por 3, fica menos 1. 9 por 3 fica 3. Olha só, e agora eu fiquei o quê? Com uma raiz cúbica, multiplicando uma raiz cúbica. O que eu posso fazer? Eu posso pegar esse termo aqui e jogar para dentro da raiz. Porque tudo isso aqui de fora agora é uma raiz cúbica. Então ficou raiz cúbica de 2 elevado à quarta vezes 2 elevado a menos 1 vezes a raiz interna aqui, que é uma raiz quadrada de 2 ao cubo. 2 à quarta vezes 2 a menos 1 é 2 elevado ao cubo, porque produto de mesma base soma os expoentes, dá 2 elevado ao cubo. Como eu estou com uma raiz cúbica, esse 2 eu posso passar para fora. Olha esse 2 aqui. Então fica 2 raiz cúbica de raiz quadrada de 2 ao cubo. Tranquilo, né, pessoal? Aplicando a propriedade, então, eu tenho uma raiz de raiz. O que eu posso fazer? Multiplicar esses fatores aqui, ó. Então isso aqui é 2, raiz de 3 vezes raiz de 2, perdão, raiz cúbica vezes raiz quadrada, dá raiz sexta de 2 elevado ao cubo. E aí eu posso simplificar de novo, ó, essa parte interna com essa parte externa. Se eu simplificar por 3, aqui fica 1, aqui fica 2. Então vai ficar 2 vezes raiz quadrada de 2. Legal esse exercício, né, pessoal? Dá para trabalhar bastante os nossos conceitos de radiciação. Olha esse exercício número 5. Racionalize os denominadores das frações a seguir. 2 sobre raiz de 3. Isso daqui vai ser igual ao quê? Olha só, é uma raiz quadrada, então eu multiplico ele por ele mesmo. Porque isso aqui é a mesma coisa que 3, raiz de 3 vezes raiz de 3 é raiz de 3 ao quadrado. E eu posso cortar esse quadrado com a raiz. Então eu multiplico ele por ele mesmo, embaixo e em cima, ou seja, no denominador e no numerador. Raiz de 3 vezes raiz de 3, 3. 2 vezes raiz de 3, 2 raiz de 3. Esse é bem simples, pessoal, bem tranquilo. Olha esse segundo caso aqui, ó. 4 sobre 3 raiz quadrada de 6. Novamente, quem que eu preciso racionalizar? O raiz de 6, que é ele que está me segurando.
Então, multiplico o denominador e o numerador por raiz quadrada de 6. Quando eu fizer os produtos, vai ficar 4 vezes raiz de 6, 4 raiz de 6. Raiz de 6 vezes raiz de 6 é a mesma coisa que 6, porque é raiz quadrada, né? Então vai ficar isso aqui dá 6. 6 vezes 3, que está aqui, 6 vezes 3 dá 18. E aí eu posso simplificar esse 18 com esse 4 aqui, vai simplificando por 2, vai ficar 2 raiz de 6 sobre 9. Bem tranquilinho também, né, pessoal? Porque aqui ficaria 4 sobre 18, simplifica por 2, 2 sobre 9. Joia, né? Vamos ver esse item C agora. 9 sobre 2, raiz cúbica agora de 3, hein, pessoal? Ó, raiz cúbica de 3. O que eu tenho que fazer? Olha, como o meu 3 está elevado a 1, ou seja, é 3 elevado a 1, que é o próprio 3, para eu eliminar essa raiz aqui, eu tenho que ter esse próximo termo meu elevado ao quadrado. Porque quando eu multiplicar esse por esse aqui, vai ficar o quê? Ó, raiz cúbica de 3 vezes 3 ao quadrado. 3 vezes 3 ao quadrado é 3 ao cubo. E aí sim eu corto o cubo com a raiz cúbica. Entenderam? Eu sempre olho, quando a raiz é maior que 2 aqui, eu tenho que multiplicar pelo mesmo número, mas com expoente um número abaixo da minha raiz. Se fosse raiz sexta, aqui teria que ser 5. É sempre um número abaixo da raiz que eu vou racionalizar. Ok? Isso no denominador e no numerador. Fazendo essa multiplicação, então, eu vou ter que vai dar 9 vezes raiz cúbica de 3 ao quadrado. É sobre 2 vezes raiz cúbica de 3 ao cubo. Está aqui, ó. Olha o meu 9, raiz cúbica de 3 ao quadrado, 2 vezes raiz cúbica de 3 ao cubo. Olha para cima, então, aqui. Isso aqui é a mesma coisa que dizer que é 9 raiz cúbica de 9. E no denominador eu corto esse 3 com esse 3 aqui e fica 2 vezes 3, que é 6. Só que eu posso simplificar esse 3 com esse 9. Então, meu numerador vai ficar 3 raiz cúbica de 9 e o denominador 2. Tranquilo, né, pessoal? Olha o item D. 1 sobre raiz quarta de 125. De novo, ó. 125 é a mesma coisa que 5 elevado ao cubo. Então, eu tenho 1 sobre raiz quarta de 5 elevado ao cubo. Quem é que falta para eu poder obter a raiz quarta? Opa, falta expoente mais 1 aqui, ó. Por quê? Então, eu vou pegar, multiplicar por raiz quarta de 5, que quando eu fizer esse produto, eu vou ficar com 5, 3 mais 1, 4. E aí, 5 elevado à quarta, eu corto esse quarta com essa minha raiz quarta aqui. Então, eu vou multiplicar pelo complemento dele aqui embaixo e em cima. Tá ok? Ó, raiz quarta de 5 ao cubo. Quem é que está faltando para ficar 4 aqui? Falta só 1. Né? Então, eu multiplico o denominador e o numerador e vou fazer os produtos. 1 vezes raiz quarta de 5, está aqui. E embaixo vai ficar raiz quarta de 5 elevado à quarta. Corta esse 4 com esse 4 aqui. Fica raiz quarta de 5 sobre 5. Bem simples esse. Perceba que os dois próximos agora, pessoal, o E e o F, eles trabalham com mais de um número no denominador. Envolve uma raiz e um outro elemento. Quando a gente tem essa situação, nós fizemos a multiplicação pelo seu complemento, porque aí a gente vai cair naquele produto notável chamado DQ, né, que é a diferença de quadrados. E aí a gente consegue eliminar a raiz. Então vamos lá, ó. 1 sobre 1 mais raiz de 3. Quando eu multiplicar aqui, quem que é o complemento de 1 mais raiz de 3? É 1 menos raiz de 3. E aí eu multiplico em cima e embaixo. Faço agora a operação de chuveirinho. 1 vezes 1, que é a famosa propriedade distributiva. 1 vezes 1, 1. 1 vezes menos raiz de 3, menos raiz de 3. E embaixo, 1 vezes 1, 1 vezes menos raiz de 3 vezes 1, raiz de 3 vezes menos raiz de 3. Mas se você não quiser fazer isso, é só pensar que isso aqui é um DQ, então é o primeiro termo ao quadrado menos o segundo termo ao quadrado, que é 1 ao quadrado menos raiz de 3 elevado ao quadrado. E aí eu faço o quê? 1 ao quadrado, 1. Raiz de 3 ao quadrado, 3, porque corta a raiz com o quadrado. Então eu vou ter no numerador 1 menos raiz de 3, perceba que não mudou nada, e embaixo 1 menos 3. E aí eu vou ter o quê? Esse número ficaria negativo, concorda? Ficaria 1 menos raiz de 3 sobre menos 2. Só que o que eu posso fazer? Multiplicar todo mundo por menos 1. Então ficou raiz de 3 menos 1 sobre 2. Ok? Ao invés de ficar 1 menos raiz de 3
sobre menos 2, eu multipliquei todo mundo por menos 1, e aí ficou raiz de 3 menos 1 sobre 2. Bem tranquilo, pessoal. Olha esse próximo caso aqui, ó. Vou de novo ter que multiplicar pelo complemento. Qual que é o complemento de raiz quadrada de 2 menos 2? É raiz quadrada de 2 mais 2. Multiplico o numerador e denominador, e aí aqui eu vou aplicar a distributiva, né? O chuveirinho. 6 raiz de 2 vezes raiz de 2, e depois 6 raiz de 2 vezes 2. Olha aqui, ó. Eu vou fazer individualmente. Sobre o quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. Raiz quadrada de 2 ao quadrado menos 2 ao quadrado. Aqui eu vou ter 6 raiz de 2 vezes raiz de 2 é raiz de 2 ao quadrado. 6 raiz de 2 vezes 2, 12 raiz de 2. Embaixo eu corto esse expoente com a raiz, fica 2, menos 2 ao quadrado, 4 negativo. Continuando então, eu posso também cortar aqui esse quadrado com essa raiz, vai ficar 6 vezes 2, 6 vezes 2 dá 12, mais 12 raiz de 2, que é esse termo aqui, sobre menos 2. Perceba o seguinte, pessoal, eu posso simplificar tudo por 2, né? Aqui é um número par, aqui é par, aqui é par. Se eu dividir todo mundo por 2, ficaria 6 mais 6 raiz de 2 dividido por menos 1. Então, esse sinal de menos eu trago para frente, fica menos 6 e menos 6 raiz de 2. Ok? Tranquilo, né? Próximo. Esse aqui eu vou ter que aplicar 2 vezes o processo de racionalização, pessoal. Perceba que eu tenho 3 itens na minha raiz aqui no denominador. O que eu vou fazer para começar? Eu vou considerar que esses 2 primeiros são um único número. Olha só, eu até coloco parênteses para facilitar. Então ficaria 12, esse número menos esse aqui. Como é que eu faço o complemento? Se é esse menos esse, eu vou fazer esse mais esse. Olha só, estou trabalhando o complemento dele. Esse aqui, lembrando, eu trabalho como sendo um único número. Tá joia? E aí eu multiplico embaixo e em cima, ou seja, denominador e numerador. Fazendo então a nossa continha aqui, pessoal, a gente vai fazer o produto de todo mundo aqui. Quando a gente fizer isso daqui, a gente vai chegar, ó, 12 raiz de 3, 12 raiz de 2 e 12 raiz de 5. Tá aqui, ó, todo mundo. E embaixo eu vou ter esse vezes esse, é ele ao quadrado, menos o quadrado do segundo termo, que é raiz de 5 ao quadrado. E olha só, aqui no nosso caso nós caímos num outro produto notável, que é o trinômio do quadrado perfeito. Lembram disso? Ó? Quadrado do primeiro mais 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo. Esse quadrado com essa raiz a gente corta, então ficaria menos 5. E aí, fazendo as continhas, esse quadrado eu vou cortar, fica 3. Esse quadrado com esse aqui, com a raiz eu vou cortar, fica 2. Como que vai ficar então? Ó, 12 raiz de 3, mais 12 raiz de 2, mais 12 raiz de 5 embaixo. 3 mais 2, 5. 5 menos 5 eu cancelo, então só fica o 2 raiz de 6. Olha aqui em cima como é que está então. Ó. 12 raiz de 3, mais 12 raiz de 2, mais 2 e raiz de 5. Sobre somente o 2 raiz de 6, que é o que sobrou. Porque esse eu cortei com esse, que eu cortei com esse. Ó. 3 mais 2, 5, menos 5, 0. E aí, pessoal, sobrou só um elemento para a gente racionalizar. Vou multiplicar então por quem? Como é uma raiz quadrada, eu só multiplico por raiz quadrada de 6. Embaixo e em cima. Fazendo a continha, ó, fica 12 raiz de 3 vezes raiz de 6. Como os dois são raiz quadrada, eu multiplico os elementos de dentro. Fica a raiz de 3 vezes 6, 18. 12, raiz quadrada de 2 vezes raiz de 6, raiz quadrada de 12. 12, raiz de 5 vezes raiz de 6, 12, raiz quadrada de 30. Todos eles eu só multiplico a parte de dentro. E embaixo eu multiplico o quê? 2 vezes. Raiz de 6 vezes raiz de 6 é 6. Então embaixo também vai ficar 2 vezes 6, que vai dar 12. Olha só que interessante. Então eu tenho 12, e aí eu posso decompor esse meu 18 como sendo 9 vezes 2. O 12 eu posso decompor como sendo 4 vezes 3, e o 30 eu deixo ele inteiro porque não vai adiantar a gente decompor. Por que não vai adiantar? Presta atenção comigo. Tá vendo aqui que eu tenho 12 multiplicando, 12 multiplicando, 12 multiplicando e 12 dividindo? Então eu posso simplificar todo mundo por 12. Ficaria então quem? Só essa raiz aqui, essa raiz e essa raiz.
Raiz quadrada de 9 é 3, então esse 3 eu posso passar para fora, 3 raiz de 2. Raiz quadrada de 4 eu posso passar para fora, fica 2 raiz de 3. Mas esse raiz de 30 não dá para colocar em função de uma raiz quadrada, mantém-se então somente dentro de raiz de 30. 3 raiz de 2 mais 2 raiz de 3 mais raiz de 30. Ok, pessoal? Esse é um exercício bastante interessante, ele não é pequeno. Se você não entendeu algum passo, volta novamente, assista, vai pausando, acompanhe fazendo as continhas, porque ele é muito importante. Tá bom? Vamos para o próximo então. Olha só esse exercício número 6. Ele caiu em 2016, hein? O valor da expressão 1/5 elevado a menos 2 mais 1/5 ao quadrado mais raiz cúbica de menos 27 é... Olha só, pessoal, bem simples esse. Esse menos aqui, lembra que é 1 sobre? Só que como eu já tenho 1/5, mas é tudo sobre, né? Então é 1 sobre 1/5 ao quadrado. Eu só tiro o sinal negativo. Mais 1/5 ao quadrado é 1 ao quadrado, 5 ao quadrado. Que vai ser 1 sobre 5 ao quadrado, 25. E a minha raiz cúbica, eu posso dizer que menos 27 é menos 3 elevado ao cubo, concordam? Porque menos 3 vezes menos 3 vezes menos 3 é menos 27. E aí, olha só que interessante. Esse 1/5 ao quadrado, a gente já sabe que é 1 sobre 25. Então, eu tenho 1 sobre 1 sobre 25. Mantém a primeira divisão, multiplica pelo inverso da segunda. Isso tudo aqui, então, vai dar quanto? Somente 25. Por quê? Vai ficar 1 vezes 25 sobre 1. Então, vai dar 25. Esse cara aqui mantém ainda 1 sobre 25. Esse cubo eu corto com a raiz cúbica aqui, fica quanto? Menos 3. Fazendo então, ó, eu tenho soma e subtração de fração. Eu tenho que tirar o mínimo. Então fica 25 dividido por 1, 25, vezes 25, 625. 25 dividido por 25 dá 1, vezes 1, 1. 25 dividido por 1, 25, vezes menos 3, menos 75. Fazendo essa soma do numerador, eu vou ter 551 sobre 25. Bastante simples, é só uma redução e aí a gente já sai com o resultado. Ok, pessoal? Vamos lá então. Exercício 7, ele diz assim, ó, caiu em 2015. O valor de raiz quadrada de menos 3 ao quadrado mais menos 1 à sexta menos 1,2 elevado a zero mais raiz cúbica de 4 à sexta é. Pessoal, olha que simples que é esse exercício. Pensa comigo, ó. Menos 3 ao quadrado é 9. Raiz quadrada de 9 é 3. Não, toma só cuidado para não cortar esse termo direto com esse daqui, ó, e colocar que é menos 3. Chama atenção isso aí, pessoal. Toda vez que o número é elevado a um número par, o resultado interno ele tem que ser par, tá ok? Então, se você ficou em dúvida, faz a menos 3 ao quadrado é 9, raiz de 9 é 3. E aqui, ó, eu tenho menos 1 elevado a uma potência par. Toda vez que eu tenho elevado a uma potência par, fica positivo. Então, é mais 1. Menos 1,2 elevado a zero, qualquer número elevado a zero é sempre 1. Com esse menos de fora, então, menos 1. E olha que interessante esse cara aqui, ó. O que eu posso fazer? Eu posso simplificar esse 6 com esse 3. Eu posso simplificar, não posso? Posso. Quando eu simplifico o 6 por 3, aqui dentro fica 2 e aqui fica 0. Então isso aqui é a mesma coisa que 4 elevado ao quadrado. 4 ao quadrado é 16. Então esse 1 com menos 1 eu cancelo. 3 mais 16, 19. Está aqui o resultado. Olha que simples essa questão, pessoal. Para finalizar esse último exercício, nós temos então aqui, ó, raiz cúbica de 9 mais 1 sobre raiz cúbica de 3, que multiplica a raiz cúbica de 3 mais raiz cúbica de 24. Olha só, pessoal, vamos prestar bastante atenção nesse exercício aqui. O que a gente vai fazer? No primeiro termo, eu vou tirar o quê? O mínimo, isso aqui é uma soma de fração. Então, eu tirando o mínimo aqui, quem que é o mínimo? É a raiz cúbica de 3. Dividindo, então, raiz cúbica de 3 por 1 da raiz cúbica de 3 vezes raiz cúbica de 9. Como as duas são raiz cúbica, eu multiplico 9 vezes 3, que vai dar raiz cúbica de 27. 9 vezes 3, 27. Mais raiz cúbica de 3 dividido por ele mesmo é 1. 1 vezes 1, 1. Perceba que, então, aqui eu só tirei o mínimo, pessoal. Tá bom? E o mínimo é raiz cúbica de 3. Que multiplica, olha só. Aqui eu mantive exatamente igual. E aqui, 24. Eu posso dizer que 24 é 8 vezes 3. 8 é 2 elevado ao cubo.
E esse 2 elevado ao cubo, esse cubo com essa raiz cúbica, eu posso mandar esse 2 para fora. Então fica 2 raiz cúbica de 3. Por que só ficou 3? Porque era 8 vezes 3. O 8 virou o 2 para fora e o 3 continua dentro da raiz. Tá joia? Perceba agora o que eu vou fazer. Ó. Raiz cúbica de 27, eu sei que é 3, porque 27 é 3 elevado ao cubo. Então, raiz cúbica de 27 é 3, mais 1 sobre raiz cúbica de 3. E aí eu tenho o quê? Ó? Raiz cúbica de 3 mais 2 raiz cúbica de 3. São exatamente os mesmos modelos. Mesma base, o que eu vou fazer aqui? Ó? 3 raiz cúbica de 3. Eu estou somando duas vezes uma coisa com ela mesma uma vez. Então eu tenho 3 vezes ela. Então é 3 vezes raiz cúbica de 3. Como eu tenho raiz cúbica de 3 no numerador e tenho no denominador, eu posso cortar essa com essa daqui, ó. E aqui fica 1. Então eu tenho 3 mais 1, 4. 4 vezes 3, 12. Cuidado aqui nesse passo, pessoal. Cuidado para não fazer assim, ó. 3 vezes 1, 3, mais 3, 6. Eu tenho tudo isso daqui como sendo um número só, pessoal. É como se eu tivesse um parênteses aqui, ó. Eu tenho que fazer essa soma, que é dessa primeira fração, para depois multiplicar pelo 3. Senão eu teria que fazer o chuveirinho, ó. Eu teria que fazer 3 vezes 3, 9, mais 3 vezes 1, 3. Tá bom? Ou eu faço a soma, 4 vezes 3, 12. E o resultado está aí. Joia, pessoal? Muito bem. Então a gente finaliza aqui a nossa aula de potenciação e radiciação. Nós trabalhamos nessa nossa aula exercícios de radiciação. Se você não é inscrito no nosso canal, eu te convido para se inscrever. Perceba que eu vou deixar aqui um link para a nossa aula de radiciação e também para a playlist de potenciação e radiciação. Convide seus amigos a conhecerem esse nosso produto de qualidade, matemática ensinada no passo a passo. Eu espero que vocês tenham entendido. Um grande abraço.